gente pode continuar praticando enquanto a gente ouve umas breves reflexões. Tecnologia é uma ferramenta. Como qualquer ferramenta, dá para fazer muitas coisas úteis. Mas também dá para usar de forma inadequada e acabar se machucando com isso e criar mais sofrimento com isso. Então, antes você precisa comunicar com alguma pessoa do lado do mundo sem mandar uma carta, esperar chegar, esperar a pessoa receber, esperar a pessoa responder, sem saber quando ela vai responder, receber. Isso também dá um certo distanciamento mental, menos envolvimento mental. Agora todo mundo sabe o que acontece em qualquer lugar do mundo em quase tempo real. Então, se não tem muita sabedoria em usar isso, a mente vai criar problema com várias coisas. E se a gente ficar se expondo a isso o tempo todo, ficar querendo desenvolver, ler muito a respeito, para ter opinião a respeito do que está acontecendo do lado do mundo, isso não vai ser muito favorável para a nossa mente se pacificar. Não é que a gente não esteja preocupado, que a gente não tenha consideração para essas pessoas, mas a gente tem que primeiro ter compaixão para a gente mesmo. A gente tem nossos problemas aqui. São coisas que estão no nosso alcance. Agora, se o parlamento da Austrália falou alguma coisa, aí você vai lá na rede social e dá a sua opinião a respeito, acha isso um absurdo, isso e aquilo. Meu amigo, você é brasileiro, o que você está dando opinião na coisa da Austrália? Tipo, isso vai ter algum efeito, alguém vai te ouvir. Mas você vê, a pessoa vai lá, posta um negócio, alimenta esse hábito mental de se envolver com as coisas que não é assunto dela. E aí, em qualquer lugar a pessoa vai se envolver com um monte de coisa, vai arranjar coisas que não são assunto dela. E tudo isso atrapalha a mente a se pacificar, né? Porque toda hora a mente está procurando assuntos para brigar, assuntos para criar conflito, assuntos para demonstrar revolta, né? Porque ser uma boa pessoa hoje em dia, você tem que estar revoltado contra várias coisas, né? Isso é o normal. As pessoas estão considerando como normal hoje em dia, né? Estar revoltado com coisas. Mas vai ver se o Buda recomendava esse tipo de atitude. Se ele considerava isso como saudável. E assim, também questão de sabedoria, né? Como resolver, tá bom, os problemas que são realmente nossos, né? Que tem a ver com a gente, que impactam o nosso dia a dia. No trabalho, no local onde a gente mora, na família. Eles têm causas. Se resolver as causas, os problemas se resolvem. Agora,
ficar falando de problemas na internet, jogando os problemas ao vento e não procurando resolver as causas, não é uma atitude muito eficiente para resolver problemas, né? Ao invés de despejar os nossos problemas em algum lugar, em algum grupo, uma página, alguma rede social, alguma coisa que seja. Mas não vai lá e busca a causa, tá bom, a causa é X, eu vou lá atrás dessa causa, ou a pessoa X é a causa, então eu falo com a pessoa X, converso, explico e resolve. Não, eu vou lá, posto na rede social, espero que a pessoa... reclamo e rezo pra pessoa X ler o que eu postei e ela perceber que é pra ela, e aí ela se tocar e aí tipo... Gente... Como assim? Sei lá, o vizinho tá fazendo barulho. Você não vai postar no Twitter lá os vizinhos desse prédio fazer muito barulho, isso e aquilo. Às vezes o cara não tem noção que ele tá fazendo barulho. Às vezes ele não tem noção, não percebe que às vezes do lado de dentro é uma coisa e do lado de fora é outra. Às vezes é questão de bater na porta lá, ô amigo, eu acho que tá um pouco meio alto o som. Às vezes a pessoa abaixa e acabou o problema. Mas não, a pessoa prefere ir lá para o Twitter ficar... É um absurdo, as pessoas hoje em dia não conseguem morar em prédio, elas ficam com música alta, isso e aquilo. Aí vem 10 mil pessoas comentam, no meu prédio também é assim. E aí a pessoa fica alimentando aquele ciclo de ódio, de raiva, de revolta. Que legal, oh, minha postagem teve impacto. Gente, uma coisa tão simples como bater na porta do vizinho, tá bom. A pessoa pode não ser receptiva, aí é um outro problema. Tem pessoas que são receptivas, tem pessoas que não vão estar nem aí, né? Ah, não, eu faço o que eu quiser, não quero seguir nenhuma regra. Mas assim, só vai descobrir isso tentando. Aí a pessoa tem medo da reação do vizinho e a gente prefere ir pro Twitter. Como assim? No trabalho ou no local onde a gente mora, muitos desses locais têm uma certa hierarquia, né? Tem uma certa administração, tem locais, pessoas para quem a gente pode escalar os problemas quando a gente não consegue resolver diretamente. Mesmo no mosteiro é assim. Você tem um problema com um monge mais sênior, você não tem muito como fazer muita coisa você mesmo, né? Às vezes você é um monge sênior mais tranquilo, mais humilde, né? Você fala, não, venerável, eu acho que tô ouvindo um pouco de barulho do seu culto, talvez tomar um pouco mais de cuidado. A pessoa, às vezes a pessoa é receptiva, mas se for uma pessoa mais complicada, né, não vai escutar, né? Aí você tem que escalar para alguém mais sênior do que essa outra pessoa. Fala com o mestre, fala com o abade. Aí às vezes o abade menciona alguma coisa lá no Dhamma Talk e aí aquele monge se toca de não fazer barulho. Então a hierarquia ajuda a resolver problemas, né? Então você vê, tem um lugar certo de encaminhar os problemas para que eles sejam resolvidos. Simplesmente ficar fazendo barulho não resolve o problema. Ir pro Twitter, ir pra rede social, ficar reclamando dos problemas do Brasil, reclamar dos problemas do prédio, reclamar do problema do bairro, da empresa de energia. Nada disso vai resolver problema. Onde que a gente encaminha essas coisas que vai ter efeito, que vai resolver alguma coisa? Em vez de a gente ficar alimentando aversão. Então, assim, sofrimento tem causas. Quando a gente resolve as causas, o sofrimento resolve. Mas se a gente ficar tendo sofrimento, então a gente vai reclamar do sofrimento, não vai resolver o problema também. Reclamar do sofrimento não alivia o sofrimento, não melhora o sofrimento, não resolve a causa.
tem que ter um esforço correto para resolver no lugar certo. Tem a hora adequada de falar. Por exemplo, monge na Tailândia, né? Geralmente a gente falava que de mosteiro, né? A sabedoria popular de mosteiro, né? Não peça alguma coisa para nenhum monge antes da refeição, porque todo mundo tá meio, como é que chama? Trigger, tá meio no gatilho, assim, né? Tipo, a última refeição foi 24 horas atrás, você tá com fome, cansado, pin da pata. Você vai pedir alguma coisa, a tendência da pessoa dizer um não para você é muito grande. Então, depois da refeição, geralmente no horário você tem mais chance de obter um sim. Então, também olhar para isso, né? Você vê, ter habilidade de lidar com pessoas, tá bom. A gente sente a vibe da pessoa. A pessoa é complicada, ok? Já vai ser mais difícil. Tem que usar mais sabedoria para tentar usar isso, né? Tentar viver o local adequado. Às vezes, numa certa situação a pessoa vai ser mais receptiva, numa outra situação a pessoa não vai ser tão receptiva. Sei lá, a pessoa chegou cansada em casa e aí você vai falar que tipo, a pessoa não tirou o lixo de manhã. Tipo, pronto, você vai criar um conflito ali. Você tem que deixar abrir mão de falar hoje, falar amanhã quando a pessoa está tranquila. Ok, a pessoa vai ser receptiva. E aquilo vai estar resolvido também, a pessoa vai ter mais atenção da próxima vez. Então, essa coisa de lidar com pessoas é uma coisa necessária para a gente resolver os problemas que a gente tem de forma eficiente. Óbvio que também tem casos, você vê, às vezes você falar com a pessoa, não tem horário nenhum que a pessoa tá boa para falar. Aí você tem que escalar o problema, ou você tem que abrir mão. Realmente, a pessoa não vai escutar, a pessoa é teimosa, tentei tudo que tinha no meu repertório de ideias, não tem ninguém sênior para escalar esse problema. Se não tem outro lugar para ir, então tem que aguentar, ué. Fazer o quê? Sansara é o Sansara, não tem lugar nesse Sansara que vai ser perfeito. Né? Então sempre vai ter alguma coisa incomodando. Então, sei lá, tem um problema no trabalho, tentou de tudo jeito, escalou pro chefe do chefe, não resolveu. Talvez seja a hora de considerar mudar de trabalho, então. Se realmente é insuportável, é uma situação muito chata, talvez seja o caso de mudar de trabalho, então. E assim por diante. Mas ficar reclamando simplesmente, você vai lá pro trabalho e fica só simplesmente... Chega em casa, vai pro Twitter e fica reclamando do trabalho, não vai resolver o seu problema. Não vai te fazer sentir muito melhor. Assim. Então tem essa coisa, o jeito de falar, quando falar. Se a pessoa já demonstra uma cara fechada, né, geralmente não é uma boa ideia falar. Né? Se a pessoa está mais aberta, pode tentar falar diretamente. E ter essa noção de quem não é obrigado a aguentar as quelezas dos outros. Que limites é uma coisa que deve ser colocada, que é saudável de ser colocada. O Buda não ensinou a gente a ser tapete dos outros. Então limite é necessário. Senão a gente vira tapete, senão vira metade sem sabedoria. A gente vai ter muita metade de todo mundo, aí em vez de denunciar a pessoa que está fazendo uma irregularidade, a gente vai simplesmente deixar a pessoa continuar fazendo aquilo, incomodar todo mundo, ou até mesmo cometer um crime. Tem uma regra no prédio lá que fala XYZ, a pessoa vai lá e quebra todo dia. Não escuta ninguém. Ué. Olhar para nossa mente, qual é o estado mental nosso? A gente quer que o prédio tenha harmonia, que o prédio, as pessoas possam conviver em paz, as coisas sejam bem conservadas e tal. Não é por raiva da pessoa que a gente vai lá e denuncia, ué. Denuncia pro síndico, denuncia pro administrador, sei lá o que é. A pessoa tem que até querer ensinar que essa pessoa aprenda a conviver em comunidade, em grupo. Não é porque a gente é budista que a gente, não, simplesmente tem que aceitar o que a pessoa está fazendo de errado, a pessoa está
com música alta, a pessoa tá fazendo obra no dia errado, a pessoa tá fazendo alguma infração do regulamento, alguma coisa assim. Mas simplesmente ir pro Twitter ficar reclamando lá, nossa, esses vizinhos são isso, esses vizinhos são aquilo, não ajuda em nada. Não é o jeito certo de resolver o problema. Pode ter uma satisfação das quelezas, da raiva, assim, de soltar o veneno da raiva em algum lugar, mas não é muito eficiente, não é muito sábio de fazer dessa forma. Então tem situações, assim, colocar limites é algo que a gente tem que aprender a fazer. É metar com sabedoria, a gente também não é capacho dos outros. Aí já tem essas quelezas, a gente não vai ter que ficar aguentando as quelezas dos outros, né? Nos seus determinados limites, né? Então é importante ter essa habilidade também, de tentar lidar com outras pessoas, aprender a lidar com outras pessoas, desenvolver esse tato. E é na tentativa e erro, não tem teoria, não tem livro mágico de como fazer isso. A gente testa de um jeito, opa, não deu certo, a próxima vez tenta ajustar um pouco. Até a gente achar o jeito certo, achar o jeito equilibrado de fazer essas coisas, de forma que dê o melhor resultado possível. E desenvolver essa sensibilidade para lidar com pessoas. Tem pessoas que são complicadas, tem pessoas que você vai falar, ela não vai escutar. Então, para que você vai falar? Você falou uma vez, falou duas, falou três, a pessoa não escuta, aí é a hora de abrir mão. Realmente, talvez não tenha jeito, aí não tenha sabedoria ou meios hábeis para fazer isso. Igual, a pessoa é alcoólatra, a pessoa tem claramente problemas psicológicos sérios, de fuga de problemas. Todo mundo na família já apontou isso, mas a pessoa não escuta, a pessoa não está nem aí, não quer fazer nada diferente, não fica naquele ciclo de hábitos inábeis. E aí, tipo, a pessoa não sai daquilo. Aí realmente tem caso de abrir mão. Você tentou tudo que era possível. Ofereceu todas as janelas possíveis. A pessoa não quer nada, então abre mão. Aí é hora de desenvolver equanimidade. Deixa quieto. E tenta não se envolver com o assunto. Não é assunto nosso mais. Eu vi um problema, tentei ajudar, a pessoa não quer ajuda, tá bom. Então, tô de boa, não é problema meu. Mas se a gente tem essa tendência de ir para a rede social, reclamar do governo, reclamar da pessoa X, reclamar do prefeito, reclamar da companhia de energia, reclamar da injustiça social, reclamar disso, reclamar daquilo, reclamar do meio ambiente, tome cuidado com isso. Tome cuidado. Não é que a gente deva simplesmente aceitar tudo que está vindo dessas coisas. Mas a gente tem que ter sabedoria e, olhar para nossa mente quando a gente está se envolvendo com esses assuntos. Onde que o nosso esforço vai ter significância em mudar esses problemas que a gente experiencia, seja no nosso prédio, seja no nosso trabalho, seja na cidade em que a gente vive. E comentário em rede social, isso, tome muito cuidado com isso. Vira um vício, a pessoa tem que comentar em tudo, a pessoa tem que dar opinião sobre tudo, a pessoa tem que demonstrar revolta sobre tudo. E é um jeito do ego também mostrar as caras, né? Eu estou revoltado, eu odeio isso. A pessoa chama um elevador, o elevador não vem. Aí a pessoa vai pro Twitter postar, nossa, que raiva, o elevador não vem, alguém tá segurando o elevador. Gente, que infantilidade. Pega a escada, você não tem perna não?
às vezes tem uma razão válida, a pessoa tá fazendo alguma coisa no elevador, o elevador tem manutenção, mas tipo, ir pra rede social porque o elevador não tá vindo, gente. Gente, tipo, que nível que o ser humano tá? Tipo, a porta não tá aberta, aí a gente vai ficar dando cabeçada na parede? Tipo, tenta outro jeito, deve ter uma outra saída então, ué. Pelo menos de prédio, até onde eu sei, você não precisa pular do 15º andar, né? Tem escada, sempre tem escada. Você vê, tomar cuidado com esse hábito de fugir dos problemas, né? Reclamar o problema, qualquer sofrimento que a gente experiencia, coloca a culpa nos outros, né? Em vez de olhar pra gente, tipo, opa, eu que tô brigando com o elevador não tem nada de errado, o elevador tá simplesmente sendo um elevador. Não sou a única pessoa que mora aqui. Tanto fugir dos problemas, como só reclamar dos problemas, como também bater de frente com todos os problemas, também não são as atitudes mais sábias. A gente tem que achar o ponto de equilíbrio dessas coisas. Meta é muito importante ser desenvolvida, com certeza. É uma qualidade muito útil para pacificar a mente. Agora, se ela vai além da conta, né, a gente vira capacho, a gente não faz nada, a gente fica fugindo dos problemas e se fica aceitando ser capacho, né? E isso tem um efeito ruim, né? Aí, às vezes, a gente ia mudar de emprego simplesmente porque não tem coragem de colocar limite naquele colega de trabalho que fica fazendo brincadeirinha sem graça com a gente. Então, às vezes, é só um susto que você tem que dar nas quelezas dos outros, né? Só um susto, né? Mas a gente tem que desenvolver essas habilidades interpessoais, né? Que isso ajuda a resolver vários problemas, né? Não é simplesmente sentar em meditação e como é que eu resolvo o problema do meu trabalho, né? Tipo, não é isso. Às vezes é questão de falar com as pessoas, é questão de conversar, é questão de interagir, é questão de achar colocar limites. E aí a gente consegue, isso também faz parte de Sila, né? Também de ter um ambiente saudável, ter um local de vida, a gente vive saudável, um ambiente, as pessoas do nosso convívio saudável. E aí cada coisa que alguém posta, alguém comenta, e a gente tem que se posicionar, a gente tem que se demonstrar se a gente é a favor, se é contra, porque senão a gente não é gente, né? Tem que se posicionar. Aí fica complicado. Como é que a mente vai se pacificar com um tanto de posição assim? Fica complicado. A gente está mais preocupado com posicionar com relação às nossas quelezas do que posicionar com relação a política X ou política Y. Então fica o convite de testar e experimentar essas coisas, né? De resolver os problemas que a gente experiencia de forma eficiente. Não cair no extremo de ser capacho, não cair no extremo de ficar reclamando, não cair no extremo de bater de frente e criar picuinha com qualquer coisa. Coloca pelo menos um Budô da Moçangô, né? Tipo, sei lá, aconteceu uma vez uma coisa, você não vai lá chegar na pessoa, comentar e criar um caso, né? Aconteceu uma vez, sei lá, a pessoa chegou atrasada, a pessoa
bateu a porta quando chegou em casa. Ok. Segunda vez, ok. Terceira vez, aí sim considera um horário apropriado de falar com a pessoa, né? Uma coisa assim. Já coloca um limiar, né? De tipo, não ser toda hora também que a gente vai ficar inculcando com os outros, mas não vai também ter paz na nossa mente, né? Vai toda hora, qualquer coisa que acontecer, nós vamos lá falar com a pessoa, vai ser cansativo também, tanto pra gente como pro outro. E a chance de dar mais conflito ainda é maior. Então, rede social é uma ferramenta também, dá pra gente conectar com outras pessoas, saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, mas se a gente usa da forma errada, a gente está envenenando a mente, a gente está ficando bêbado com umas coisas que não é assunto nosso. Ao ponto que muita gente fica bêbado em rede social, bêbado no Instagram, bêbado em feed do YouTube, bêbado em feed do Facebook. Então a mente fica bêbada, a mente fica bêbada. Aquilo é tóxico para a mente. Então, tomar muito cuidado. Se a gente usa essas coisas, né, tome cuidado e verifique se a gente está usando como uma ferramenta para aumentar nossas qualidades mentais. Né? Para ver coisas que nos inspiram, para ver coisas que nos motivam a praticar. Em vez de ver simplesmente gente reclamando, gente postando o que está comendo, gente postando a viagem perfeita dos sonhos, isso e aquilo. Então você vê, o problema não é a tecnologia, o problema é como que a pessoa usa aquilo. Então, e considerando o nível mental geral do mundo hoje em dia, né, tomar muito cuidado, né, que você vê esses locais assim, online, né, as pessoas não estão, às vezes nem estão identificadas, estão com o perfil anônimo e tal. Elas falam o que elas querem, às vezes você não fez nada, a pessoa já fica revoltada, acha um absurdo isso, acha um absurdo aquilo, né? Posta comentários agressivos, né? Então, assim, não, é um local muito hostil, né? Pra gente ficar expondo a nossa mente. Isso também faz parte da questão de associar-se com boas amizades. Não tem nada a gente associar com boas amizades no nível físico e no Instagram a gente segue um tanto de gente que só posta porcaria. Tá lá no Twitter seguindo porcaria. Não vai dar, como é que fala? Não vai dar muito certo isso. Não vai agregar muito na nossa vida. Então você vê, muita coisa não é questão de técnica mágica, não é questão de um ensinamento mágico, é mais questão de tipo limpar a sujeira do nosso dia a dia. Ah, o celular é uma distração. Tá bom, aprende a configurar as notificações. Todo celular tem configuração de notificação. Bloqueia tudo com ter notificação que não é de aplicativo relevante. Aprende a usar isso, é uma ferramenta também. Procura na internet como que eu bloqueio a notificação do tal aplicativo. Só deixa a notificação do que é importante, do que é relevante. Agora, a pessoa postou um vídeo, aparece lá, plim. A pessoa postou um comentário, plim. Tipo, complicado, né? Aí a ferramenta fica puxando a gente para ficar mais na ferramenta, né? A gente fica mais exposto a ser vítima da ferramenta. Enquanto você bloquear as notificações ou reduzir as notificações para só as relevantes, lá, deixa a notificação de mensagem direta e bloqueia de notificação de post novo e coisa do tipo. Pronto, você só vai entrar deliberadamente no aplicativo, você não vai ficar entrando só porque apareceu uma notificação na sua tela. Então você vê, tem ferramenta para isso, qualquer celular hoje em dia tem ferramentas de controlar as notificações, de bloquear as ligações que a gente não quer, de spam. Aprenda a usar essas coisas, né? Você vê. Às vezes nem questão de tipo, o celular é uma maldade, o celular distrai as pessoas. A questão é, aprenda a usar a ferramenta. O celular é uma ferramenta também.
Se ele fica plim, 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 plim o dia inteiro, não vai ter como ter muito SATI. Reduz para notificação relevante. Aí de 5 segundos aparece o iFood, dá plim, peça um pedido, tem um cupom mágico, o McDonald's, a sorveteria. E aí, tipo, a mente fica nisso. Ingresso pro show tal, né? Tipo... Então, assim, deixa só o que é relevante para nossa vida. Deixa o irrelevante para quando a gente for pro... eu vou abrir o aplicativo do McDonald's para ver um cupom. Estou no McDonald's, vou ver um cupom do McDonald's. Aí, ok. Agora, quem não ficar mostrando cupom para você toda hora, tipo... Você está sendo vítima da ferramenta. Né? Então, aprenda a usar a ferramenta. Né? A gente tem que lidar com o celular, tem que lidar com o computador. Aprenda a usar essas ferramentas para minimizar os efeitos danosos que essas coisas podem ter. Então, às vezes não é nem questão de qual mantra mágico, às vezes é questão de configurar o celular para bloquear a notificação. Então, o nível de prática de Sila também, né? Tipo, você vê. Então, fica o convite de testar e experimentar essas coisas, né? Ver como funciona a nossa mente. E ver como que isso ajuda a gente a resolver os problemas de forma eficiente.